Há algumas semanas eu perguntei lá no story do Instagram do canal o que você quer aprender. E o Brony Roots disse que queria saber um pouco mais sobre DOS e DDoS. Eu sei que eu já gravei esse conteúdo aqui num mini curso de DDoS, mas já está um pouco desatualizado, um pouco antigo e algumas coisas que foram faladas não estão totalmente corretas. Isso já fazem 2 anos, então acho que já está na hora da gente falar um pouquinho mais sobre DOS e DDoS novamente. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e hoje vamos entender a diferença do DOS e do DDoS, como isso pode se encaixar, se esse tipo de ataque faz parte ou não de um pentest e ainda mais, será que eu posso ser preso por aplicar esse tipo de ataque em alguma empresa, instituição ou pessoa? Isso ocorre nos jogos? Ou eu estou imaginando muita coisa, eu estou sendo muito criativo para achar que alguém está me dando ataque de negação de serviço? Então vamos lá. Vamos primeiro explicar o conceito do DDoS e do DOS para que você entenda. Eles basicamente são ataques de negação de serviço, que tem como intuito, como objetivo principal, fazer com que o alvo ele fique inativo, o seu serviço pare de funcionar ou que fique muito lento. Como, por exemplo, você já pensou uma empresa que trabalha com e-commerce, por exemplo, lojas virtuais, ficarem fora do ar durante a Black Friday ou ficarem fora do ar durante a véspera de Natal ou dezembro inteiro? Isso basicamente pode ser feito através de um ataque DDoS ou ataque DOS, enfim. Mas vamos entender agora a diferença entre um e outro, que é basicamente a mesma coisa, tá? A diferença é que o DDoS é um ataque distribuído, ou seja, ele é feito por mais de um alvo. Ele sai de mais de um local. E quando eu faço um ataque de negação de serviço do meu computador para o alvo, eu estou fazendo um DOS, que é um ataque de negação de serviço simples. Então eu não estou distribuindo esse ataque. Agora, quando eu tenho 5, 10, 15, 20, 30 computadores em redes diferentes fazendo o ataque ao mesmo alvo, eu tenho um DDoS. Um ataque de negação de serviço distribuído, porque são vários atacantes fazendo o ataque ao mesmo alvo. Essa basicamente é a diferença entre um e o outro. Geralmente o DOS é feito através de scripts e você utiliza totalmente a banda disponível na sua rede ou o processamento disponível no seu computador ou no servidor dentro da sua rede. Por exemplo, se eu quero fazer um ataque DOS, um ataque não distribuído da minha rede, eu tenho, por exemplo, 100 megas de internet. Quando eu vou fazer esse ataque, eu vou consumir 100% da minha banda, ou seja, eu estarei fazendo um ataque de 100 megas no meu alvo. E esse ataque DOS ele pode ser feito através de scripts como, por exemplo, o ecossistema 1533 ou o T50, que é muito conhecido para esse tipo de ataque. O ataque DOS, geralmente ele não é feito. Tá? Geralmente você não faz esse tipo de ataque quando você vai fazer um pentest ou alguma coisa do tipo. Geralmente está fora do escopo, mas ele é muito feito em campeonatos de ataque e defesa, por exemplo. Tá? Um campeonato onde uma equipe tem que atacar a outra equipe e também tem que defender o seu sistema. Então é feito o ataque DOS nesses campeonatos tranquilamente para fazer com que o serviço do seu adversário nesse campeonato fique indisponível. Contudo, não existe só o ataque de DOS que é focado em rede. Tá? Existem também os ataques de DOS que são focados em processamento, como por exemplo o Dirbuster, que é um varredor de diretórios no site. Tá? O Dirbuster ele é uma ferramenta que é responsável por descobrir todos os diretórios e arquivos que existem dentro de um site através de uma word list e um processo de brute force. E em vários casos, você consegue derrubar sites somente ligando o Dirbuster e fazendo ele varrer esse alvo. E geralmente isso ocorre com sites que possuem banco de dados ou que possuem um WordPress mal configurado. Porque o Dirbuster ele vai requisitar como se fosse um usuário normal e ele vai ficar pedindo esse diretório existe, esse diretório existe, esse diretório existe, e ele faz isso centenas de vezes por minuto.
ou centenas de vezes por segundo, dependendo do processamento da sua máquina. E chega a um ponto que o site-alvo ele não consegue fazer as perguntas e receber as respostas do banco de dados com velocidade e acaba perdendo a comunicação entre o front-end e o back-end do site, fazendo com que o site fique fora do ar. Então é muito comum esse tipo de ataque DOS ele ser focado nesse tipo de coisa. Ele ser focado no processamento, ele ser focado num brute force, ele ser focado em algo do tipo. Você só vai conseguir derrubar um alvo com um ataque DOS, o DOS focado em rede, se ele tiver uma banda menor do que a sua. Por exemplo, eu com 100 megas consigo derrubar a internet de alguém com 10 megas se ele não tiver proteção nenhuma. Tá? Então eu consigo fazer isso com tranquilidade. E eu tive um relato aqui no canal há algum tempo atrás de um inscrito que disse que o PES, o Pro Evolution Soccer, que é um jogo de futebol desenvolvido pela Konami, o Pro Evolution Soccer 2020 ele possui função de jogo online. E esse inscrito ele disse para mim que ocorre direto ataque de negação de serviço em jogos online do PES. Porque o cara consegue visualizar o seu IP e fazer um ataque indisponibilizando ou deixando você com um ping muito alto e quase deixando impossível que você compita, que você jogue com ele ao mesmo nível. Então você fica lagado e acaba perdendo o jogo por isso. Ele disse para mim que isso é muito frequente no Pro Evolution Soccer, que é a empresa que é responsável pela essa infraestrutura tenta mitigar esse tipo de ataque, mas é muito complicado e isso é realmente bem preocupante, porque a gente pode colocar num cenário de um campeonato oficial, de alguma coisa mais importante do que um simples jogo, e acabar prejudicando a profissão de alguém através de um ataque de negação de serviço simples. Já o DDoS geralmente ele é feito através de botnets, e essas botnets elas podem ser feitas de duas formas. Você pode ter desenvolvido vários robôs através do mundo, comprando VPNs, comprando VPS, colocando os seus servidores em nuvem em vários locais diferentes e fazer com que eles façam ataques de DDoS. Como também você pode infectar máquinas reais para fazer esse tipo de ataque. Então também ocorre a infecção de máquinas verdadeiras para fazer o ataque de DDoS, e aí a gente chama de zombie net, né? A botnet ela geralmente é robôs, né? Robôs mesmo, computadores que você desenvolve, coloca algum algoritmo inteligente lá que recebe o seu comando, e a zombie net são computadores de pessoas mesmo, de alvos que foram infectados por algum vírus, que são utilizadas para esse tipo de ataque. Então isso também é muito comum. Tá? Esse tipo de ataque também é bastante comum, e quando a gente fala de DDoS, é muito mais comum a gente ter um ataque de DDoS focado em rede do que um ataque de DDoS focado em diretório, por exemplo. Isso é bem menos comum, já que quando você junta 10 MB de um, 10 MB de outro, 30 MB de fulano, 100 MB de ciclano, 1 GB de tal pessoa, você acaba tendo um montante muito grande de banda que é capaz de derrubar quase qualquer coisa. Então vários ataques são feitos todos os dias a diversas empresas e muitas delas acabam caindo. Como por exemplo a gente tem aí alguns serviços como a PSN, a PlayStation Network, né, que é a parte de jogos online da PlayStation, que acaba sofrendo ataques recorrentes, deixando o serviço lento ou até mesmo fazendo com que a PSN fique fora do ar por algum tempo. Então isso de fato ocorre e ocorre o tempo todo. E o DOS, quanto o DDoS, se ele for feito sem nenhum tipo de autorização, é considerado um crime. Então você pode ser processado ou até mesmo preso na Constituição, inclusive nas leis brasileiras a gente já tem leis relacionadas à tecnologia e a cybercrime, então você pode ser punido por isso, tá? Você tanto pode ser punido financeiramente quanto realmente ficar recluso da sociedade e ser preso. E esse ataque ele é considerado um ataque meio que marginal, porque é um ataque muito difícil de você conseguir se defender. Para uma empresa se defender de um ataque de DDoS, um ataque DOS,
ela tem que ter primeiro um servidor de mitigação para isso, ela tem que ter algum tipo de proxy, alguma saída desses pacotes ruins, ela tem que ter um firewall que faça o filtro do que está chegando, se é verdadeiro ou se é falso. Ela tem que realmente ter uma infraestrutura de defesa para esse tipo de ataque. A gente já falou aqui também sobre o DOW, que é o Denial of Wallet, que é o ataque de negação de serviço focado em nuvem. Então está bem explicado como isso pode funcionar. É um vídeo que está bem interessante e eu aconselho que você dê uma olhada nesse vídeo falando sobre o ataque de negação de serviço focado em nuvem, já que a gente está mudando há alguns anos já o paradigma de servidor físico dentro da empresa para servidores em nuvem. Então, como a gente está mudando isso, é muito importante que você também se atualize quanto aos tipos de ataque e as técnicas utilizadas hoje. Então, basicamente é isso. Eu espero que você tenha entendido a diferença do DOS para o DDoS, quais são as possibilidades que esses caras podem trazer tanto para o atacante quanto para quem está defendendo, se realmente é um crime ou não. E eu já disse que é um crime, então você pode ser penalizado, e também tenha entendido aí alguns cenários reais que ocorrem quanto a esse tipo de ataque, e eu garanto para você que isso ocorre a todo segundo na internet. Um DOS ou um DDoS vai acontecer a todo segundo na internet, vai ter alguém atacando alguém desse tipo de técnica, desse tipo de maneira. Então basicamente é isso, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e leia a descrição, porque nela você consegue encontrar tanto os links para o nosso Facebook, Instagram e Telegram, para você ter um contato mais direto com o canal, como também os 2 cursos de segurança da informação e hacking que a gente tem lá na Udemy com valor bem baratinho, que ensina um monte de coisa para você que quer iniciar na área de segurança da informação. Então é isso, muito obrigado e até mais.